Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, segunda-feira, 19 horas e 23 minutos, dia 9 de maio de 2022. Nós temos frio aqui em São Paulo, 17 graus. E provavelmente quem estiver me ouvindo na sua cidade estará frio, uma vez que na região sul costuma ser até mais severo essa época do ano. Deixa eu ver aqui, por exemplo, quantos graus nós temos em Gramado. 14 graus, um pouco mais frio do que aqui. Pessoal, eu desejo uma boa semana a todos, que a Top Traders possa ser uma variável positiva na sua trajetória. Nós temos, depois de uma forte queda no pregão regular, nós temos alta nos mercados futuros aqui nos Estados Unidos. Eu vou ver um pouco aqui dos noticiosos para ver sobre balanços que foram divulgados após o fechamento. Os que foram divulgados no período matinal, eu estudei no YouTube, fiz o resuminho no Informe Cenário. Então saiu o balanço de BB Seguridade, lucro do primeiro trimestre 8% acima da estimativa das prévias broadcast. Nós tivemos Açaí, lucro líquido de 214 milhões, queda anual de 10,8%. Porém, eu tinha visto alguma coisa sobre o Açaí. Lucro líquido aos acionistas é de 200, queda anual de 10,8%. Vamos ver como é que o mercado vai reagir, né? E 72% acima das prévias broadcast. Ok? Então vamos ver primeiramente esses dois balanços, BBES3, né, e também Açaí. O TradingView, o padrão agora é o tema escuro, né, então toda vez que a gente reinicia, faz alguma coisa, tem que modificar. BBSE3, BB Seguridade, é um ativo que já vinha em alta, né? Vamos ver como é que vai reagir amanhã, pós-balanço. A impressão que nos dá é que uma correção gerou oportunidade através de um padrão da alavanca e de um fundo duplo. É isso que nos passa aqui o gráfico, que há um eixo desse fundo duplo aos 25,62 com alvo aqui nas máximas recentes, próximo de R$ 27,00, né? Com potencial inclusive de romper essa região e fazer um pivô. É o meu entendimento. Se abrir em queda, melhor oportunidade ainda. Eu prefiro, né, CXSE3. Né? Hoje, apesar de um pregão de queda, nós temos algumas situações que justificam uma compra, como fundo duplo, padrão penetrante, ombro, cabeça-ombro invertido. É melhor de visualizar no semanal. Ombro, cabeça, ombro invertido típico, mas vamos dar uma olhada na área de seguros aqui, PSSA3, é a minha seguradora predileta. Porto Seguro, o que ela tem de fantástica como empresa, ela é complexa para operar na bolsa, agora é Porto, né? Enfim, eu acho que Caixa Seguridade é o ativo que traz um risco-retorno equilibrado, tanto que faz parte de um dos nossos portfólios. Agora, a Porto Seguro, ela tem um canal, né, bem desenhado aqui, justifica uma entrada. E aí tem o IS3. Na candles craquelados, assim, pequenos, eu já não teria interesse, seria a minha última opção. Perfeito? E tem Açaí. Açaí, eu acho que é o melhor custo-benefício. Não é um supermercado tão confortável em algumas unidades, mas o preço realmente é imbatível. É uma empresa bem administrada. Muitas lojas têm melhorado
E é compra, né? Tá num topo anterior, um candle verde, é quase um padrão penetrante. Uma movimentação favorável, interessante para comprador. Aí nós temos Pão de Açúcar. Eu entendo também como excelente essa região para uma entrada. E CRFB3. Uma vez eu lembro que estava passando na rádio ele perguntando para o César Menotti e Fabiano se eles preferiam chocotone ou panetone, né? Que a rádio estava presenteando. Eles disseram que prefeririam os dois. Se me perguntarem qual que eu prefiro, açaí, Carrefour ou Pão de Açúcar, eu prefiro os três. Os três estão extremamente descontados. Se eu tivesse, sei lá, 300 mil, eu botaria 100 mil em cada. Ok? Legal. Eu vou aqui aos comentários, né? O pessoal... É aquilo que eu falo, né? Quando a gente acerta, que é na maior parte das vezes, né? A maior parte, assim, disparado, são poucos elogios, né? Quando a gente passa um momento adverso, o aluno, em vez dele vir... Deixa eu só ver o Bitcoin aqui para não esquecer. Ó, professor, eu tenho... Ó, o Bitcoin... Quem comprou Bitcoin é isso aí, pessoal. A gente não comprou lá na máxima, nem vai comprar na mínima. E é isso. A gente tem o Bitcoin, eu tenho 5. E vou seguir. Né? Ninguém acertou, ninguém comprou a 50 mil dólares, a 70, a 40. A gente comprou na semana passada, tentando pegar uma cotação descontada, e a gente não vai acertar, a gente não comprou nem na máxima, pagando o topo, nem vai comprar na mínima do movimento, é isso. Né? É interessante que o Bitcoin opere acima de 33 mil dólares, 32.950, e depois 32.325, 34.325, né, mínima do dia 24. Aí ele pode começar um movimento forte aqui. Quem não comprou, tanto no Bitcoin quanto no Hash 11. O investidor, né, muitas vezes ele quer que a bolsa de valores faça as suas vontades, né, os seus caprichos, né? Ó, o Hash 11 dando oportunidade, fechou gap aqui. E bolsa é vida real, né? Às vezes quem é muito mimado, muito dengoso, aí quer que ele acha que na bolsa ele vai comprar tudo na mínima. E tem o Bit 11 também. São duas possibilidades aqui, o Hash 11 ou o Bit 11. Eu vou começar a fazer diariamente esses dois. Então a bolsa, pelo menos a experiência que a Top Traders traz, é vida real. Então aqui os seus caprichos e vontades, quem é muito dengoso, muito mimado, às vezes estranha um pouco a renda variável. Então sobre o Bitcoin é isso. Sobre o milho, né, ele vai continuar o TradingView até virar, mostrando aqui o M, né? Só que a gente migrou para o U, por quê? Eu vou explicar mais uma vez, algumas pessoas não entenderam, eu vou desenhar. E vou desenhar no sentido sem ironia nenhuma, nada. Eu vou desenhar porque alguns não conseguiram entender. Eu estou respondendo coletivamente alguns e-mails. Por exemplo, o vencimento K operou com 10 milhões hoje de volume, que é um bom volume. O vencimento N, que a galera queria que eu migrasse para o N, aquela coisa toda, eu só vou explicar porque que eu migrei para o U. Negociou hoje 2,6 milhões, só que esse volume... eu não sei se esse volume está correto, mas enfim. CCM, mas proporcionalmente sim. Se a gente observar o 22, 15 milhões, então é o mais líquido hoje. Então a gente migrou para ele, né? E ele está aqui sobre a média, está acionando um pivô na perda de 93,68, mas se ele começar a subir aqui, ele vai ter um espaço amplo e a operação vai dar certo. Então, para quem, né, saiu do M, você contabiliza a perda no K, na verdade, né? E aí, por exemplo, você perdeu R$1 no vencimento K. Aí você fez a rolagem. A partir do ponto que você entrou no U, R$1 assim, daquele ponto até R$1, R$1,20, R$1,30, 0 a 0, a partir dali é lucro. Então depois eu falo para vocês aqui qual é o meu preço médio e tal. Então vamos lá aos comentários, né?
para a gente debater aqui. Então, primeiro, né? Ninguém segue só top traders, né? Já fiz esse tipo de pesquisa, todo mundo segue 2, 3, 4 canais, toma a sua decisão. Então não transfiram responsabilidade. Quem aperta o botão, o dinheiro é seu. Segundo, a gente está há vários meses trabalhando sem cobrar um centavo de ninguém, mantendo a nossa palavra, fazendo a roda girar e mantendo a estrutura com os meus recursos. Ponto número 2. Ponto número 3. A ideia da comunidade é que nós possamos debater, olha professor, eu tenho esse estudo, eu tenho essa visão do mercado, de preferência antes do movimento contrário acontecer. Depois que acontece é fácil, né? Então a ideia não é desabafos, né? O aluno está judiado, né? Esse tipo de coisa é totalmente fora, né, do nosso escopo aqui, porque nós somos adultos e colocamos na bolsa um dinheiro que pode estar lá. Então a minha ideia sempre é que a comunidade possa evoluir baseada em estudos inteligentes, racionais, maduros, mas nem sempre eu tenho êxito nisso. E a gente tem que ler muitas vezes comentários que são absolutamente descartáveis. Por quê? Porque não somam em nada para a nossa comunidade. Então vamos lá. O Márcio Chapo comentou o seguinte: Wagner, com todo o respeito que você está vendo nos gráficos relacionados à análise técnica, Márcio, se você acompanha a gente nas redes sociais diariamente, todos os meus racionais eles são detalhadamente explicados, né? E quase sempre quando eu acerto sozinho, né, quase sempre quando a gente pega esses movimentos fortes, inclusive o que foi até o 122 sozinho, a gente não usa só gráfico, e você sabe disso, né? E eu não preciso que você me defenda, eu sou adulto, não preciso que ninguém me defenda, né? Eu sempre comento que você tem comentários antagonistas, né? Mas me defender não muda nada. Muda se o aluno trouxer comentários, se ele trouxer estudos, compartilhar conosco a sua opinião, né? Me defender eu dispenso porque eu sou bem adulto, bem crescido e bem criado, ok? Então é muito difícil acreditar na retomada com tanta saída do investidor estrangeiro. Um dos pontos, esse comentário, essa parte está correta, né? E realmente com a saída dos estrangeiros que venderam mais de 7 bi no mês passado e acho que venderam em praticamente todos os pregões de maio, é um fator que dificulta uma retomada assim. Aí, por exemplo, olha, o que soma, né? O comentário do FJ, né? O que teu comentário soma para a comunidade, né? Ele falou, todo dia a mesma coisa, esperar fechamento para decidir. Isso faz parte da metodologia. Se você não gosta, siga outro profissional e não nos siga mais, FJ. Você tem toda essa liberdade. Eu seguia um profissional, por exemplo, no exterior, depois de uma sucessão de racionais equivocados, eu parei de seguir. Ano passado, era uma pessoa que eu seguia há muito tempo. Passei a seguir algumas pessoas novas, em especial no exterior. E é isso, é a vida. Se você não gosta do trabalho, você tem toda a liberdade em ou seguir ou não seguir, né? Você tem esse livre-arbítrio dentro da tua caminhada na renda variável, né? Então, o seu comentário eu não vou apagar, porque ele em nenhum momento desrespeitou, mas o que ele soma, né? Por que você não zerou lá nos 122 mil pontos e entrou vendido? Se você tem essa convicção, você deveria ter entrado vendido ou feito um alerta para a gente, professor, estou vendo tal coisa aqui, existe essa questão do fluxo, dos gráficos, talvez teria ajudado, mas seu comentário não soma absolutamente em nada para a nossa comunidade. O burro com asa, professor, a minha impressão é que 2019 e 2020 já houve a chamada exuberância irracional, com juros baixos e o crédito barato atraindo muitos preços para renda variável. Está correto, houve mesmo. Né? Principalmente em 2019. E, consequentemente, o consequente aumento dos juros tem exatamente a intenção de enxugar o dinheiro em excesso produzido pela impressão de dinheiro e aumento de crédito durante a pandemia. Perfeito. Com esse enxugamento, o senhor não acha normal e a bolsa também enxugue e mude suas antigas resistências? Talvez. A grande questão é que a queda forte deixa muitos ativos baratos, né? E eles estão descolados da economia real, né? Você vê os balanços aí que a gente acompanha, em balanços recentes, né? A bolsa brasileira em 108 parece muito mais real do que a bolsa em 130,
Sobre oportunidades, na minha opinião, elas parecem envenenadas. Mesmo papéis que apresentam ótimos números cairão bastante. Isso me faz pensar em recalibrar o valor real das ações brasileiras. O PL, que é a principal referência para esse tipo de raciocínio, ele está ainda mais baixo, né? Está 5,35. Então hoje existe uma compra descontada para quem o faz, só que talvez tenha que ter um pouco de paciência. Tem que tomar cuidado com a alavancagem, né? As falas do Fed sugerindo mais altas nesse ano aparentemente são a pá de cal. Quem entrar abaixo de 100 mil pontos tem chance ainda. Tem que estar carregando ações dos tempos antigos, apesar de assumir prejuízo e bola para frente. Aí é a estratégia de cada um, né? Não entendo a mensagem como desestímulo ao trabalho pedagógico que o senhor desenvolve há anos. Parece que algo definitivamente mudou no mundo. Grande respeito e abraço a todos, né? Só que é aquela história. Com todas as vezes que eu acertei em movimentos grandes, eu acertei sozinho. Eu nunca entrei num movimento que era consenso. E o raciocínio, ele era diferente. Então, né? E às vezes que eu acertei sozinho, como eu falei, são muitos elogios, mas em número muito menor do que as críticas, né? Então, realmente é um trabalho para poucos. O João, boa noite, distinto mestre. O Minims praticamente não andou no dia de hoje, tendo pouca volatilidade. Eu estava vendo isso agora, João. Penso que, obviamente, os mercados estrangeiros são os responsáveis pelas quedas constantes. Desenha um martelo fora da banda inferior, aparentando uma reversão. Quero que, caso ocorram notícias positivas, podemos terminar uma semana em torno de 109 mil pontos, por exemplo. Que Deus guie a todos nós. Eu acho que hoje, né... Eu penso que hoje, primeiro, né, falando sobre o mini índice, né? Ele primeiro que não se aplica, né, esses suportes aqui, porque o mercado, mesmo no gráfico perpétuo, não atingiu essa região à época. Então, e no TradingView, ele faz um ajuste diferente. Então, enfim, vamos focar aqui no curto prazo, né? É admissível, por exemplo, se o mercado começar a subir, que a gente dizer, por exemplo, se eu começar uma alta, que o mini índice respeitou essa linha de retorno que conecta esses fundos. Porque fechou levemente abaixo, e levemente abaixo do 105,065, que foi a mínima da semana passada. E, na verdade, esse candle ele é um filhote de doji com spinning top, porque ele tem um corpo pequeno aqui, sombra inferior e superior. No intraday, a gente tem uma cunha de baixa, e ele quase rompeu essa cunha, né? E uma cunha de baixa rompida, ela tem como objetivo 110,025. Então, respondendo sua pergunta de forma objetiva, sim, que seria o início aqui da cunha, né? E é bem provável que o faça. Ok? O Marcelo Azen. Faça um apelo aos investidores iniciantes e profissionais. Tomem cuidado com ofertas públicas de ações. Vejo algumas que estudei. O valor da ação no lançamento, o valor atual. Ele fala de Redor, Mater Dei e Ococlínicas. As ofertas públicas de ações, geralmente elas são lançadas, Marcelo, é muito bom aí o teu post. Elas são lançadas num momento de otimismo, né? E no momento de otimismo existe um domínio comprador. Então, naquele momento, o mercado ele está tomando risco e ele muitas vezes paga caro por um IPO, né? É isso. Vamos dar uma olhada nesses gráficos aí. Redor, Mater Dei e Ococlínicas. Onco3 é uma empresa que eu acompanhei por um tempo, né? Ela está valendo 1/3 do que valia praticamente na máxima que ela atingiu em agosto do ano passado. E eu não gosto quando a ação ela cai assim e perde volume, né? É complicado que você vê uma perda de volume muito grande. Se a gente colocar aqui na tela a volatilidade histórica, ela ainda é alta, mas ela está flat. Então, comprar, por exemplo, um Ococlínica seria mais ou menos um tiro no escuro. E não tem uma liquidez tão ruim, não. A Mater Dei, 。 , . 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
MATD3 é uma queda livre, né? Ela saiu recentemente, no dia 25 de março, está valendo a metade do valor, praticamente. Então, para quem acompanha a empresa, sabe que é uma empresa ousada, alavancada, MATD3. Tem dívidas atreladas à Selic, como as empresas de concessão rodoviária, por exemplo. São empresas que fazem fusões, aquisições, tem um volume um pouco menor e alcançou uma região de suporte. Você concorda comigo que quando a ação está aqui em cima e ela começa a cair, alguém falaria assim, caramba, no mundo ideal eu sou comprador a 10,58, pois ela chegou. Então é compra. A compra aqui em cima eu não faria, aqui embaixo eu faria. Você pode não acertar a mínima das mínimas, mas você vai pegar numa boa região. Se o mercado vira, daqui a pouco a empresa está 15. É assim que você ganha dinheiro na bolsa. Pessoal, ninguém vai ganhar dinheiro na bolsa de forma consistente fazendo trade para ganhar 1% num dia, 2% no outro. Isso daí não existe, você devolve em corretagem. Você vai ganhar dinheiro comprando ação a 9 ou a 10 e vendendo a 15. Né? É assim que a banda toca. E aí a Redor, que é a minha preferência do setor, né? A Redor 3, ela também, essa já tem um volume maior, né? Tem uma perda de volatilidade, mas uma volatilidade razoável ainda, 2,08. E se a gente observar aqui na Redor o gráfico semanal, por exemplo, né? Tá muito depreciada. E essa aqui chegou, na verdade, ó, nosso amigo colocou... depois do lançamento, ela chegou a subir mais, né? Então, eu acredito que ela tá na mínima histórica, que é uma baita de uma oportunidade. Né? De repente, de comprar a 34, 35 e vender a 50 em poucas semanas. Né? Se ela caiu nessa velocidade, ela pode fazer uma simetria em V. Então é isso. Ok? Obrigado aqui ao Gilson. A Ana Manfrinato. Infelizmente não existe nada além do dólar que funcione como hedge em momentos de baixa na renda variável. Existe sim. Existe DI, que para mim ainda é melhor. Ok? Existem opções. Então, além do dólar, existem as opções tanto de compra quanto de venda. E existe também os DIs. Ok? Criptomoedas seguem a renda variável e desabam da mesma forma. Isso é verdade, está correto. Só o dólar se salva. Tentaram vender a ideia de que cripto não seguiriam a renda variável e aí está a resposta. Concordo com você em gênero, número e grau. Só puxar o dólar Bitcoin a partir de outubro de 2021 e terá uma resposta. Isso daí era algo, Ana, que eu já comentava desde o início, que eu acreditava que seguiria assim o float, né, que seguiria o fluxo, e você está correta. Por hora que é vida longa para os vendidos em bolsa e comprados em dólar, ainda não dá para afirmar que chegamos ao fundo. Então, raciocínio, eu respeito. Eu discordo, mas eu respeito. Ok? Então, agora eu concordo plenamente com a galera que fala que é preciso que a gente tenha uma virada no fluxo estrangeiro para a bolsa reagir. Isso daí sem dúvida. Mas o grande segredo está na China. O grande segredo mundo afora, especialmente no Brasil, se a China reabre, aí começa a subir, começa a sair indicador, mostra a recuperação, o Brasil sobe tipo 15 mil pontos em um mês. Essa é a minha visão. Ok? Teve o balanço da Sinqia, saiu agora, vamos observar, Sinqia e Viveo. Eu vou fazer um estudo mais rápido aqui, pessoal, que a gente vai jantar aqui em casa, para não atrapalhar o jantar. Sinqia, ombro, cabeça, ombro invertido no semanal. Quem compra aqui, compra no vazio, mas compra descontado. E Viveo. É uma ação também extremamente descontada. E quem compra aqui, compra na mínima histórica. É isso. Ok? Chance de ganhar de verdade aí na bolsa. Eu vou fazer eu vou passar rapidinho aqui pelos juros. A gente tem
Novamente um sinal de topo. Vamos ver se desenvolve. No caso do dólar, não há esse sinal de topo. A gente vai ter que ver no intraday como é que ele se comporta, né? A região de 5195 é uma referência agora, porque é topo anterior, né? E se começar a descer aqui, pode passar uma ideia de um topo duplo. O eixo 5137 e 500. Aí aqui eu vou falar do Ibov. O Ibov, se ele começar a reagir, ainda é admissível. Uma reação num ponto de clímax formado pela linha de retorno LTA e banda de Bollinger inferior. Bova 11 idem, né? O Bova 11 deixou um candle aqui que é um spinning top. O acionamento ocorrerá se houver o rompimento firme de 100 com 68. E o mini índice eu havia comentado, né? O ponto que aciona o spinning top 105,650. E nós temos aqui a cunha. Vamos lá. Eu entendo que China 11... Pô, ninguém fala, né, que a gente nunca errou um racional em China 11, né? Acho difícil quem entrar agora na região de 5,70, 5,80 perder dinheiro no curto prazo, mesmo no curto. Vale, o ponto-chave para Vale no curtíssimo 77,54, o divisor de águas entre a compra e a venda. Aí nós temos Petro. Né? Petro testando aqui o 33,29, ela tem um ombro cabeção bem invertido acionado. Eu entendo que haverá continuidade desse padrão. Tem aluno que é tão egoísta que ele fala assim, pô, mas você está falando que é compra, Small 11 o mundo não gira em torno de você. Né? A carapuça serve. Quem, por exemplo, é egoísta a esse ponto, tem pessoas que têm capital agora, não tinham anteriormente, tem pessoas que são novas no grupo. Então nem isso alguns pensam, né? Pô, mas ele está falando que Small 11 é compra. O mundo não gira em torno só de uma ou duas pessoas, né? A gente tem uma pegada coletiva aqui na Top Traders. Então ela está na base de uma linha de retorno e é uma região bastante interessante para uma compra. Não. Pode ser um alargamento, por exemplo. A gente pode marcar o 104,16 aqui como sendo um ponto importante. Hoje, aquela pergunta que eu fazia nas lives, nas lives é boa, né? Nas lives. Em que ativo você alocaria dinheiro por 10 anos? Eu alocaria em Small 11. Se eu tivesse que escolher um só. Ok? Aí o índice de energia. Interessante essa reação sobre o topo anterior, me agradou. Índice de consumo. Sem reação, se houver alguma coisa aqui vai ser por assimetria. Mas amanhã, por exemplo, a gente pode ter um sinal, e aí após o sinal a gente faz projeções e tal. É a mesma coisa do índice setor imobiliário, só que no setor imobiliário pelo menos temos uma sombra inferior, né? Já é um sinal, é um martelo, com máxima 69304. Aí teremos a seguir o IMAT, o índice de materiais. Está sobre uma LTA, é um sinal interessante, né? E o IFNC, que deixa assim um sinal muito interessante de uma pinça, né, seguida por um candle que foi levemente abaixo e fechou de lado. É um sinal bastante interessante de fundo, na minha visão. Por fim, eu vou fazer as bolsas americanas, aí a gente finaliza. Se tiver alguma coisa no minério, pessoal, coloco lá no Telegram. A queda do petróleo muito forte, né? Tanto em Londres quanto em Nova York, talvez um repique. E o minério, eu acompanharei. Se tiver alguma novidade no minério, eu vou me comunicar no Telegram. Ele está numa região de suporte.
A região que montou fundo em fevereiro, né? E por fim, bolsas americanas, né? Uma queda pesada. Região que montou fundo no mês aqui de fevereiro no Dow Jones, no S&P. Eu acredito que seja uma barra de exaustão. O índice Nasdaq idem. Futuros americanos continuam em alta, vou monitorar durante a madrugada, qualquer novidade voltaria a me comunicar. Saúde e paz a todos, pessoal, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, muito obrigado pela atenção.